e respostas sobre um tema central, que hoje é depressão. Para iniciarmos a atividade de hoje, nós faremos uma leitura de Vida Feliz, Joana de Ângeles, para nos permitir ir ambientando com o momento. E diz Joana: cuida-te, para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Consideras atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo, e o êxito lhe será inevitável. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, aqui estamos, Senhor, e gostaríamos de bem aproveitar este momento, trazendo a nossa intimidade, as reflexões necessárias para o espírito, para o despertar de uma consciência, para a elevação das nossas atitudes. Que os bons espíritos, Senhor, possam conduzir a atividade da noite de hoje, que possamos compreender com boa vontade, assimilar com profundidade todos os ensinamentos aqui compartilhados, na certeza que a espiritualidade maior já nos envolve, que possamos nós estar na tua sintonia de amor e de bondade, hoje e sempre. Que assim seja. Permitam-me rapidamente explicar como funcionará este momento. Como visível, já estamos um pouco diferente do habitual no próprio formato das nossas cadeiras. Neste momento, as perguntas que serão aqui feitas já foram pré-elaboradas, neste momento compartilhadas em outro momento, e compilamos algumas das perguntas já refletidas anteriormente. Essas perguntas irão nos nortear, então, de acordo com o tema. Ao final, se ainda houver tempo, nós abriremos para algumas perguntas. É claro, amigos, que nós não conseguiremos esgotar todas as dúvidas sobre o tema neste momento, mas nada nos impede de posteriormente voltarmos a conversar sobre isso, seja no diálogo fraterno que a Casa Espírita oferece, ou seja, em outro espaço, em outro momento, em outra palestra. O Álvaro, que ali está com a mão erguida, o Álvaro vai compartilhar algumas canetas ou lápis e papel para quem tiver dúvidas ao longo desta atividade. E ao final, será exatamente essas perguntas colhidas que nós faremos ou leremos aqui para respostas. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Então, tendo alguma necessidade de fazer algum questionamento, é só chamar o Álvaro, que ele vai entregar o papel e a caneta para registro. Tudo bem? Deixa eu pegar a cola aqui.
que é o que está com as nossas perguntas. O tema da nossa roda de conversa hoje é sobre depressão. Nós fizemos a divulgação desta temática como hashtag depressão, já compreendendo que é um assunto muito debatido ou até mesmo muito levantado hoje, não só na sociedade, mas também dentro do próprio movimento espírita. Para iniciar a nossa conversa, nada melhor que compreender o que é a depressão. Boa noite a todos e a todas. Eu não poderia deixar de começar sem expressar a minha imensa felicidade de estar aqui hoje, aprendendo junto com todos vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre essa temática, que merece e deve ser discutido o tempo todo. Então, que a espiritualidade amiga nos auxilie e possamos ter um bom diálogo essa noite. A depressão, sendo muito objetivo, ela é uma patologia, ou seja, ela é uma doença que afeta o humor. Né? Ah, Hugo, mas então não é uma tristeza? Não, não é somente uma tristeza. A tristeza, ela é um sintoma que vai auxiliar no diagnóstico futuro dessa pessoa que porventura tenha a doença depressão. Mas quando a gente fala de tristeza, né, a gente precisa fazer uma reflexão a respeito dos sentimentos, já que a tristeza ela é um sentimento, assim como tantos outros que movem a nossa existência, porque nós somos a soma dos nossos sentimentos. Nós somos alegria, nós somos às vezes medo, frustração, expectativa e sim, às vezes tristeza. Hoje, infelizmente, o que a gente percebe é que há uma banalização desse sentimento, onde as pessoas, né, elas porventura passam por um processo de frustração, por alguma situação não tão saborosa, subjetivamente falando, e elas têm a mania de começar a dizer, hoje eu estou meio deprê, né? Como se fosse algo simples assim, porque hoje eu estou meio cabisbaixo, meio angustiado. E, na verdade, os sentimentos são os elementos que fizeram com que a humanidade, de modo histórico e social, evoluísse e nós estivéssemos aqui onde nós estamos. Que bom que outrora, né, nos momentos lá da Era das Cavernas, nós sentimos medo, sentimos um pouquinho de expectativa, porque foi isso que nos fez fugir do perigo. E fugindo do perigo, nós conseguimos evoluir, sobreviver e cá hoje estamos. Mas se um dia o nosso medo era simplesmente, né, os monstros lá da época da caverna, as intempéries da natureza, hoje, infelizmente, às vezes a gente sente medo pura e simplesmente de sair de casa por não saber se vai voltar vivo, com segurança, com a nossa integridade física e material. Né? Então, a depressão ela vai ser a soma de uns elementos, né, outros que oportunamente a gente vai citar, mas a exacerbação daquela tristeza, como eu já disse, associada a outros elementos, que não passou. Tá? Bom, e aí, essa evolução desses sentimentos, né, faz com que hoje, cada vez mais, o ser humano ele venha vivendo essa intensidade constante e, de certo modo, provocando um prejuízo na sua vida. Ou seja, quando é que essa tristeza, então, se torna patológica? Quando ela começa a provocar um movimento disfuncional. Quando eu já não mais consigo ser funcional como eu era antes, em virtude simplesmente desse estado, desse sentimento em que eu me encontro. E é claro que ela é muito delicada de ser evidenciada, porque infelizmente ela não tem sinais, numa linguagem mais biomédica, né? A gente não vê, ela é subjetiva. De repente a pessoa começou a manifestar os seus sintomas, isso foi sendo negligenciado, foi passando despercebido, e de repente nós estamos diante de uma pessoa num processo disfuncional muito intenso, e aí ela já está adoecida, que é o momento então que ela vai necessitar de um tratamento, de um acompanhamento, enfim, né, de toda uma natureza terapêutica para dar conta dessa questão disfuncional.
Boa noite, amigos. É uma alegria, realmente a oportunidade de nós estarmos conversando sobre isso no ambiente do Centro Espírita, e já explico o motivo. A Organização Mundial da Saúde nos acrescenta que atualmente nós temos cerca de 350 milhões de pessoas padecendo da depressão na humanidade. Mais do que isso, assevera que esse é um número que deve aumentar cada vez mais, de modo que, de uma forma geral, a depressão já tem sido conhecida como a doença do século. Tudo isso tem nos acendido alguns alertas e reforçado para nós a necessidade de nós oferecermos luz a um conhecimento que muitas vezes é tratado de forma simplesmente material. E nós sabemos, como o Hugo estava acrescentando para nós, que somos um pouquinho mais complexos do que isso. Na verdade, o ser humano tem uma natureza trina, espírito, perispírito e matéria. Conhecimento espírita oferecido pelos benfeitores da humanidade há mais de 150 anos pelo hercúleo trabalho desenvolvido por Allan Kardec. De tal forma que, para todas as reflexões da modernidade, para todas as angústias que assolam o coração da humanidade, para todas as questões que suscitam essas convulsões sociais, o Espiritismo, muito à frente do seu tempo, tem algo a colaborar. Por isso, apesar de depressão muitas vezes ser tratado apenas como um assunto de saúde pública, algo que deve ser feito, algo que deve ser comentado, o Espiritismo tem algumas reflexões a oferecer, essencialmente porque trata ou porque reconhece o espírito enquanto espírito, e não apenas como um corpo, mas um espírito, um ser espiritual passando por uma experiência corporal. Então, identificando a depressão a partir desses sintomas e dessas características que o Hugo, que tem uma vasta experiência na área da saúde, já elencou para a gente, nós teremos o desafio de, a partir disso, oferecer uma abordagem assim transcendental, ou uma abordagem casada, a partir daquilo que a ciência já nos indica, a partir daquilo que os dados já nos indicam, mas sempre nos reportando ao conhecimento espiritual, compreendendo o Espiritismo como uma doutrina de tríplice aspecto, uma doutrina que tem 3 faces diferentes: é religião, é filosofia de vida, mas também é ciência, reconhece todos os avanços científicos, todos os avanços dessa grande área do conhecimento que é a saúde humana, mas não se detém onde a ciência materialista se detém. Naquilo que está à frente, cabe esclarecer e sugerir algumas reflexões, e é exatamente esse o nosso papel na noite de hoje, diante desse contexto conturbado, problemático, que já vem sendo sentido pelas autoridades de um modo geral, pelas autoridades da saúde, pela Organização Mundial da Saúde de um modo geral, verificar como isso está próximo da nossa realidade, como a doutrina espírita, como o Espiritismo pode ajudar, aliando o conhecimento da religião, da fidelidade à nossa consciência, da espiritualidade, aquilo que já é avanço científico consolidado. Só fazendo um adendo ao que o Tiago acabou de dizer, as pesquisas, os estudos, ou seja, pessoas que se ocupam de investigar essa patologia, de fazer pesquisas, de tratamento, enfim, apontam que a cada 6 pessoas, uma possui o diagnóstico de depressão. 50% daqueles que possuem o diagnóstico de depressão, ou seja, dos 350 milhões que o Tiago acabou de citar, em algum momento vão precisar de uma internação hospitalar para tratar essa patologia, e 15% dos deprimidos, ou seja, dos 350 milhões, há uma questão que supostamente eles vão recorrer ao suicídio em virtude desse processo de adoecimento. Então, dá esse tom de gravidade e, como eu disse lá no início, do quanto que merece ser discutido e debatido essa patologia. Claro, nos está então que afeta muitas pessoas nesse contexto em que nós estamos falando. Mas uma dúvida que também nos surge é: a depressão é algo que surgiu por agora, observando esse boom como assunto, e por que temos falado tanto sobre isto? Não, a depressão ela não é uma doença moderna, tampouco ela surgiu agora, é evidente. Talvez com a questão da evolução tecnológica, da medicina, enfim, nós tenhamos tendo condições de fazer um diagnóstico mais assertivo ou algo dessa natureza. Mas podemos dizer que há 30 anos atrás,
ao buscar um médico, um profissional da saúde mental, enfim, e ao detalhar um pouco dessas manifestações, esse profissional não iria ser tão assertivo em dizer que trata-se de uma depressão, tudo aquilo que a pessoa está vivendo, né? Ou estava vivendo no momento. Enfim, ocorre que um clássico da Bíblia, né, que sugere que esse personagem teve depressão, é a história do rei Davi. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o rei Davi, em um dado momento, né, diante de uma guerra, e me perdoem, eu não vou saber citar detalhes, mas ele estava em seu palácio e viu a esposa de um grande amigo, né, de um guerreiro seu de confiança, tomando banho do terraço do seu palácio. E sabendo que ela era, né, esposa desse seu amigo, pediu, enfim, ignorou esse detalhe, pediu que, né, os seus guardas a levassem até o seu quarto e se deitou com ela. Ela então engravidou e ele depois pediu que trouxessem o marido dessa mulher da guerra, né, criando ali uma situação para que esse marido se deitasse com a sua esposa e essa gestação então ficasse velada, né, ou entendida que era do seu próprio marido e não dele. Por alguma circunstância o marido não se deitou com a sua esposa. Ele pede então para que esse amigo guerreiro volte para a guerra e seja colocado em linha de frente de guerra para que ele seja morto e assim não descubra o ato, né, a trama que ele criou ali. Feito isso, evidentemente, esse guerreiro vai a óbito, né, e aí a história bíblica se desencadeia, mas fica claro que o espírito de Davi se perturba depois de todo esse fenômeno. E aí nós vamos, né, isso é narrado, salvo engano, em Samuel, mas no Salmo 42 vai dizer, né, por que estás abatida, ó minha alma, por que te perturbas, enfim, né, e ele começa então a citar o Salmo, dizendo o quão deprimida, não nessa palavra, nesses termos, mas ele se encontrava naquele momento. Ele se rende ao Senhor, né, ele repara os seus erros de certo modo, mas ele sofre. Ou seja, né, os estudos bíblicos vão trazer essa como sendo dos principais exemplos de como que a depressão, né, pôde ter abatido um personagem bíblico. E aí outras histórias vão vir, como a história de Jó, né, do rei Saul, enfim, de personagens que tiveram ali uma depressão espiritual e os seus desfechos distintos. Isso só mostra então que a depressão ela não é algo moderno, né? Já que ela é retratada em outras linguagens, obviamente usando os termos da época, né? Nas passagens bíblicas. Nós vamos ter na filosofia, dentro da história, alguns filósofos gregos tratando da chamada melancolia, né? Como sendo um processo de adoecimento que abatia a humanidade, tanto homens, mulheres, sem essa distinção, porque é importante ressaltar isso. A depressão ela é uma doença extremamente sem preconceito, porque ela afeta pessoas das diversas classes, das diversas raças, dos diversos gêneros, né? Enfim. E os filósofos naquele momento ali, 4 séculos antes de Cristo, já discutindo exatamente isso. O que acontecia com a pessoa, né, filosofando sobre como as pessoas entravam nesse processo de melancolia, de adoecimento. E aí a evolução vai fazer com que, na Idade Média, por exemplo, né, a igreja ela começa a entender esse processo de adoecimento, de tristeza, mas já num tom espiritual, mas coercitivo, né, dizendo que aquilo nada mais se tratava de um processo de adoecimento, porque em um dado momento a pessoa cometeu algum erro, e ela estava sendo punida por aquilo que ela cometeu, né? Mas num tom inquisitivo, muitas das vezes causando, né, provocando até penalidades, e até que nós vamos, né, no Renascimento, termos aí a oportunidade de alguns médicos estudarem mais a fundo e entender que trata-se realmente de um processo de adoecimento e merece o tratamento, merece as devidas atenções, assim como qualquer outra patologia. Muito embora não seja uma doença nova, como o Hugo colocou pra gente, é realmente algo que cabe assim um certo reconhecimento. Por estarmos falando mais sobre isso, por estarmos conversando mais sobre esse assunto, causa-se essa impressão de que é algo novo. Quem examina a questão de forma mais desavisada
costuma comentar, inclusive, que nós estamos na geração mimimi, porque costuma reclamar muito das questões psicológicas, quando na verdade é uma geração que está aprendendo que não precisa sofrer calada, que pode compartilhar porque outras pessoas padecem das mesmas dificuldades e juntos podem construir ou podem superar todos esses desafios. Essa falsa impressão de que é uma doença moderna ou de que é uma doença recente pode ser atribuída a um fenômeno que no movimento espírita é comentado com alguma propriedade pelo nosso Rossandro Klinger, que é psicólogo, tem uma vasta experiência profissional nessa área também, e como palestrante espírita se refere a um fenômeno muito comum dos dias atuais, que é o das agências de notícia. Com o surgimento da mídia digital, das novas mídias, da TV a cabo, dos canais de notícia 24 horas por dia, ou dos portais que precisam estar constantemente alimentados, organizou-se na indústria da informação, do jornalismo, aquilo que nós conhecemos como as agências de notícia, agências que trabalham para gerar notícia constantemente, e em sabendo que as boas notícias ainda não geram a mesma audiência, tem se reportado com tanta frequência as tragédias. E aí algo que seria muito comum, como um final de semana bem aproveitado por uma família, não ganha notícia. O que ganha notícia é, no final de semana, o assassinato que aconteceu, o roubo seguido de morte que aconteceu, a tragédia que aconteceu, enfim, causando essa falsa impressão de que um final de semana em Cuiabá só poderia ser representado por esse conjunto de tragédias, quando na verdade nós tivemos, em um mesmo final de semana onde 3 mortes aconteceram, o nascimento de inúmeras pessoas, o nascimento de inúmeros bebês, inúmeras famílias se congregando, se congraçando em uma atividade espírita, se dedicando ao estudo, se dedicando à evangelização, e isso infelizmente não ganha as manchetes. Então o avultamento dessas notícias infelizes pelas mídias, pela televisão, pelas redes sociais, pode estar causando essa impressão de que nós estamos vivendo em uma realidade mais triste, de que nós estamos no momento mais trágico ou no momento mais desamparado da humanidade, quando isso, na verdade, corresponde a uma visão distorcida da realidade. Porém, nem todos temos a maturidade de entender essa visão distorcida e acabamos nos deixando levar por essa onda de tristeza ou essa onda de melancolia, como o nosso Hugo também colocou para a gente, de modo que é possível que estejamos nos deixando levar, nos encontrando mais tristes, mais desesperançosos, mais desanimados, por um simples desaviso. E em nos deixando levar nesse fluxo de notícias infelizes, estejamos nos contaminando e verificando isso suscitado de uma forma ou de outra o surgimento de alguns casos específicos, que não criam, vale reforçar esse conceito, esse contexto problemático, ele não cria situações dentro de nós. Nós não estamos depressivos ou não nos encontramos em depressão porque estamos vendo muitas notícias tristes. Isso desperta, isso suscita algo que o Espírito traz na sua intimidade, que nós falaremos com um pouquinho mais de cuidado na sequência, sobre as causas da depressão, de onde isso surge espiritualmente falando. Mas esse contexto ao qual a gente se refere pode causar essa impressão de que é uma coisa nova, mas não é. Na verdade, é uma conjuntura muito problemática e característica do mundo de transição, inclusive. Os benfeitores nos dizem que estão encarnados ou em processo de reencarnação nos dias atuais espíritos muito voltados ao mal, espíritos que têm muita dificuldade em reconhecer o bem, espíritos que têm muita dificuldade, estão, no termo que eles usam, empedernidos no mal, muito próximos, muito habituados à prática do mal. E em reencarnando, é natural que materializem essa aspiração. Porém, isso serve para eles, serve para todos nós como a derradeira oportunidade, para eles mais especificamente falando, a derradeira oportunidade de se dedicarem ao bem, de conhecerem uma nova forma de existir, uma nova forma de se dedicar à vida, porque em não conseguindo acompanhar a evolução do mundo, serão amorosamente convidados a continuar evoluindo em um outro planeta que não esteja no grau de maturidade do planeta Terra. Então, esses contextos todos juntos podem nos suscitar algumas imagens que, quando não bem avaliadas, despertam essa impressão de que nós estamos caminhando para trás, quando na verdade nós não estamos. Compreendido isso, quais as causas espirituais da depressão e suas implicações físicas? Como identificar isso na intimidade?
para responder essa questão, né, o Livro dos Espíritos, na pergunta 943, que diz o seguinte, né, de onde vem o desgosto pela vida, com alguns intérpretes entendendo de onde vem essa questão mais relacionada à depressão, vai nos dizer que esse desgosto pela vida, esse entristecimento, enfim, né, essa série de conjunturas advém da ociosidade, da falta da fé em Deus e da saciedade, né? E aí a questão continua narrando e detalhando um pouco mais desses três fenômenos. E aí talvez eu não tenha um lugar de fala tão intenso para poder dizer isso, mas como que essa resposta ela vem ao encontro principalmente dessa geração, né, de adolescentes, de crianças, isso não é regra, tá? Mas a grande maioria, pelo menos, do que diz respeito aos serviços de saúde mental, onde nós estamos vendo uma população cada vez mais jovem, né, trazendo sintomas depressivos mesmo. E por que a gente fala da ociosidade e da saciedade? Porque é uma geração onde, me perdoem, né, por não ser pai, mas talvez eu possa dizer isso, onde o filho de 12 anos não pode ou não faz, e aí ninguém, né, conversa sobre isso, mas forrar pelo menos o lençol que dormiu à noite, ou seja, arrumar a própria cama que dormiu, né? Então, assim, é um excesso de ociosidade, né, uma intensa saciedade, porque se nada faço, mas tudo eu tenho, qual é o sentido da vida? Se desde pequeno eu não sei lidar com as frustrações. Somos nós, adultos, a geração que talvez venceu na vida, conseguiu minimamente modificar o seu processo material, né, de maturidade, e aí nós hoje estamos criando, né, uma geração onde nós dizemos, né, vou dar ao meu filho, enfim, àqueles que estão sob minha responsabilidade, tudo aquilo que eu não tive. Mas tudo aquilo que eu não tive foi essencial para a minha resiliência, para a formação do meu caráter, né? E aí nós estamos diante dessa geração que tudo recebe, como eu disse, saciados, mas que não tem com o que se ocupar, né? E aí o Livro dos Espíritos vai trazer isso de modo bem positivo, e parece até meio chocante, mas na verdade não é. Muitas das vezes a pessoa ela está neste movimento justamente porque ela se encontra com esse vazio existencial oriundo do não ter o nada. Confesso a vocês que a partir de 2017, com o advento dessa chamada crise financeira, né, que ainda afeta algumas pessoas, nós tivemos um altíssimo índice de pessoas acessando os serviços de saúde mental porque a partir de agora estavam desempregados. Ou seja, o trabalho era uma fonte, né, de terapia, de movimento para se manter ali vivo, que a engrenagem da vida acontecesse. E de repente o fato de estarem agora, né, sem o emprego, ociosos não porque quiseram, evidentemente, mas porque as circunstâncias assim o fizeram, provocando esse processo depressivo. E muitas das vezes essa queda desse status, porque aí um pai de família, uma mãe, enfim, né, os membros da família desempregados, não tendo o que fazer, vendo a sua qualidade de vida caírem, porque agora é os filhos que eu vou ter que tirar da escola, que antes eu dava conta de pagar, é um plano de saúde que nós vamos ter que encerrar, porque agora não temos mais condições, evidentemente numa lista de prioridades familiares, e isso vai provocando, né, uma série de circunstâncias, fazendo com que a pessoa possa entrar nesse processo depressivo em virtude de circunstâncias como essas, oriundas aí dessa ociosidade, dessa saciedade, quando não a pessoa se distancia de Deus, é onde os espíritos, né, os amigos benfeitores vão dizer dessa ausência de Deus como sendo também, né, um dos possíveis causas da depressão. Essa questão de Livro dos Espíritos, ela precisa ser interpretada com a propriedade que a doutrina espírita sugere, ou a propriedade que os benfeitores vão imprimindo em todas as outras questões que vieram antes e que vem depois, porque essa questão da falta do contato com Deus, ela é comumente utilizada quando a gente vai tratar, quando a gente vê a questão da depressão sendo abordada, mas de uma forma um tanto quanto leviana. É comum que se diga a quem passa pela depressão: olha, isso é problema, isso é falta de Deus, isso é falta de força de vontade, você precisa fazer uma viagem, você precisa descansar um pouco, como se isso realmente fosse resolver o problema. O que os espíritos estão sugerindo aqui não é
a mesma coisa do que os nossos comentários levianos, os nossos comentários assim, descuidados, ou enfim, na melhor das intenções, querendo ajudar, mas às vezes não oferecendo o direcionamento mais adequado. A causa espiritual da depressão, além desse sentimento de saciedade, desse sentimento de que não há mais nada a ser produzido na vida, vem de uma trajetória do próprio espírito. É patrimônio do espírito, é doença do espírito que encontra sua resolução também no espírito. As manifestações físicas, que eu acho que o Hugo vai poder falar com um pouquinho mais de propriedade na sequência, tudo isso denota pra gente a governança do espírito sobre o próprio corpo. O espírito agindo sobre o corpo que ele tem para usufruir nessa atual reencarnação. Porque a ciência materialista, a ciência de um modo geral, costuma indicar as deficiências ou as malformações, não são esses os termos adequados, mas as alterações fisiológicas como sendo a causa da depressão. De acordo com essa linha de raciocínio, a depressão surgiria porque não há produção de determinado hormônio ou de determinada... não há o funcionamento adequado de determinada produção fisiológica, quando na verdade por trás desse fenômeno que é verdadeiro, há o espírito materializando no seu corpo aquilo que ele está produzindo mentalmente. Então um espírito que tenha, por exemplo, a dificuldade de se relacionar com a divindade, a dificuldade de se compreender filho de Deus, a dificuldade de compreender que a sua vida é maior do que aquilo que ele imagina, é maior do que essa circunstância material como um todo, ele pode entrar nesse movimento psicológico que vai ocasionar fisicamente a depressão. Então a causa está no espírito rebelde, no espírito que de alguma forma tem a sua dificuldade de se relacionar com esse mundo ao seu redor, ou com a verdade da vida, com aquilo que ele não tem condições de controlar, com aquilo que foge ao seu alcance. Porém, essa é uma informação que deve ser utilizada também com toda a responsabilidade. Não por ser uma informação simples que a gente vai incorrer lá naquelas outras falas. Então é só você desenvolver a sua vontade que você vai se curar. Não é bem assim. Todo o processo de cura, ele pede o tempo, no mínimo, equivalente ao que foi levado para que essa doença fosse ocasionada. Então, são várias reencarnações em que o espírito tem se desconsiderado, tem malbaratado a sua oportunidade, o seu relacionamento com Deus, de forma que nessa existência atual, como uma foto de um filme que é muito maior, isso tem se manifestado por meio da depressão. Cabe então a proposta espírita, que a gente vai se referir com mais propriedade na sequência então, de mudança de hábito, como um complemento aos tratamentos tradicionais. Mas na questão do espírito, é importante considerar que não é por ser uma questão do espírito, que é muito simples, muito objetiva, que nós resolveremos de forma simplista. Assim, as falas que resolvem as dificuldades magicamente, elas vão sendo deixadas de lado, sendo substituídas ou sendo canalizadas para a cura real que seria a nossa forma mais adequada de auxiliar esse espírito. Em compreendendo que a causa está no espírito, que a causa está nessa rebeldia, a gente pode ver com mais propriedade essas manifestações fisiológicas que vão acontecendo, que eu acho que é a segunda parte da pergunta. Aproveitando, essas implicações físicas? Sim, claro, né? É por isso que a ciência ela vai ter condição de fazer o diagnóstico e dizer, olha, você possui depressão, né? As manifestações elas são de cunho social, de cunho biológico, né? De cunho biológico a pessoa ela começa a alterar o seu sono, seu apetite, né? Social ela começa a se isolar, ela começa a não mais fazer as coisas que antes ela fazia, sobretudo por um sintoma chamado anedonia, tá? Que é quando a pessoa ela perde o prazer naquilo que antes era prazeroso. E não raras vezes, por exemplo, eu já escutei, nossa, mas eu gostava tanto de dançar meu lambadão, né? E hoje eu já não tenho nem um pingo de prazer mais de ouvir música, de sair para dançar, de encontrar meus amigos. Eu saía todo sábado para correr lá no parque, tomar um tereré com a galera. Hoje não, hoje eu quero ficar dentro do meu quarto, eu prefiro trancar a porta e ficar lá quietinho, sozinho, isolado, né? Muitas das vezes alguém vai lá na minha casa, bate palma, aperta a campainha e eu nem saio na porta, porque eu não quero ver ninguém, eu não quero conversar com ninguém. Então a pessoa começa nesse processo de realmente
perdeu o prazer no que antes era prazeroso. É como se de repente a vida que era colorida está começando a ficar preto e branco. Esse é um clássico, né? Que geralmente o médico, obviamente, porque é quem tem, né, o gabarito para poder fechar um diagnóstico, vai fazer essa avaliação e essa análise para poder dizer que a pessoa possui ou não esse quadro de depressão. E tecnicamente, à medida que esses sintomas vão aparecendo e perpetuando por até 2 semanas, né, para além de 2 semanas, melhor dizendo, é o ponto, então, em que a medicina consegue fechar com propriedade ou minimamente levantar essa hipótese diagnóstica de que trata-se de um processo de depressão, né? E aí, para além, por se tratar de uma questão muito subjetiva, que tem a ver muito com o passado, com a história de vida de cada um, é claro que é isso que vai fazer o manejo, né, de como o médico ou a equipe de saúde ali vai poder fazer o acompanhamento dessa pessoa. E quando eu digo que é muito subjetivo, que é, né, tem a ver muito com o passado de cada um, Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, salvo engano, no capítulo 6, ela vai discorrer sobre depressão, pontuando uma série de hipóteses que podem fazer com que a pessoa chegue a um estado depressivo, né? A começar, por exemplo, com a questão do luto, muito similar com as explicações que Freud, né, já também dizia nos seus momentos de pesquisa que o processo de melancolia, assim chamado por ele também, tratava-se de um luto que a pessoa sofreu, seja de qualquer circunstância, de qualquer natureza, um luto consigo mesmo, porque eu não consegui vencer na vida, isso é um luto, né? E Joana de Ângeles, então, reforça isso. Joana de Ângeles vai fazer um apontamento a respeito do processo gestacional, de como muitas das vezes o próprio feto já é ali inundado de uma série de questões, né, de cunho espiritual, manifestadas através do seu processo fisiológico, biológico, de como que foi conduzida a gestação. Se a mãe, porventura, né, não desejou, não quis aquela gestação e foi conduzida com muita revolta, com muita insatisfação, a possível violência do pai, né, o despreparo ou qualquer barbaridade dos familiares, enfim, todo um contexto que envolveu esse processo gestacional, a questão social de um casamento que não deu certo, e aí era a mulher, o homem da minha vida, e agora como estou me separando e perdendo o amor da minha vida, né? E isso nos leva a um processo de solidão, que é outro aspecto social que incorre e está muito presente na vida daqueles que apresentam um processo de depressão. Quantos idosos a gente não vê chegando nos serviços de saúde mental por estarem vivendo um processo de solidão, seja porque o cônjuge faleceu e agora está sozinho, ou porque o cônjuge, né, já padece de uma doença degenerativa, então ele já não pode contar com tanta propriedade, ou porque os filhos agora saíram todos de casa, e aí a gente tem a chamada síndrome do ninho vazio, né, que estão longe, e aí tem muito aquela questão, mas eu não quero incomodar ninguém, eu não estou bem, mas deixa ele quietinho lá. Enfim, tem uma série de circunstâncias que vão fazer, então, né, com que a medicina consiga fazer esse diagnóstico, mas sendo algo muito particular. Existe uma classificação internacional de doenças chamada CID, que provavelmente talvez alguém aqui já tenha ouvido falar, que tem uma série de fatores, né, que aí o médico avalia se esse profissional, se esse paciente, se essa pessoa apresenta alguns daqueles fatores, né, e aí a pessoa então recebe esse diagnóstico. Bacana, meninos. Vocês já falaram sobre como identificar, falaram sobre a questão dos diagnósticos, enfim, das implicações, mas há também alguns outros pontos que nos levam a ainda ter algumas dúvidas, como por exemplo, identificada a situação, identificada a depressão, como proceder em relação ao tratamento? Em algum momento, por exemplo, cabe a ideia de abandonar o tratamento médico por algum motivo? Isso é uma pergunta muito polêmica, né? Porque infelizmente a gente se depara muitas das vezes, né, com igrejas, entidades, enfim, líderes religiosos fazendo essa orientação, né? Mas Deus é o Deus do impossível, pare de tomar as medicações, abandone o tratamento, aqui você vai ser curado, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, né, porque ele é muito polêmico.
Mas nós precisamos fazer uma consideração a respeito do processo de adoecimento, já que ele é psicossocial, psicofisiológico. Porque, como eu acabei de pontuar agora há pouco, um fator psicossocial, um casamento que não deu certo, infelizmente, né, chegou ao ápice ali, que é a separação, não parece que há um comprimido, né, que vá dar conta da reconciliação, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, né, e uma reflexão sobre. Já vi até algumas palestras, enfim, onde as pessoas dizem, né, poxa, eu não tenho um comprimido para infidelidade. Se o seu marido, infelizmente, incorreu nesse erro, não há 10 miligramas de alguma coisa que vá dar conta disso, né, por ser extremamente subjetivo. Mas isso pode levar alguém a um processo de depressão. Enfim, então essa é uma análise, e aí, evidentemente, né, se tratando de aspectos mais psicofisiológicos, quando a pessoa apresenta uma série de sintomas que já foram ditas aqui, uma intervenção mais incisiva da medicina, ela vem muito a calhar no que diz respeito a tratamento. Ocorre que há, infelizmente, culturalmente ou socialmente dizendo, uma aversão a serviços de saúde mental. Dizer para alguém, olha, eu acho que você precisa de uma consulta com um psiquiatra, nossa, é algo trágico, né? A primeira coisa, e eu principalmente já ouvi muito isso, mas eu não estou doido, eu ainda não estou rasgando nota de 100, não estou jogando pedra em avião, eu não quero saber de psiquiatra, né? Então há esse desconhecimento, e claro, outrora, dentro da história, né, da saúde, nós tivemos a infelicidade de, durante décadas, o psiquiatra está associado a um modelo manicomial, ou seja, de pessoas que tinham processos de desintegração mental, que, né, tinham ali, enfim, uma enfermidade que muitas das vezes eram violentas, né, e estavam realmente fora da realidade, ou seja, desintegradas psiquicamente, e um especialista que dava conta de pessoas com essa natureza patológica era o psiquiatra. E ainda hoje a herança que nós temos realmente é de pessoas que se recusam, né, a fazer uma avaliação com esse profissional, com esse especialista, justamente por entenderem que ao buscar um psiquiatra estarão no mesmo quadro patológico daquelas pessoas que apresentam esse processo de desintegração. Isso eu estou falando na vertente bem médica mesmo, tá? Então há essa aversão. As pessoas ainda não entendem, né, como que se dá uma psicoterapia, que é algo tão subjetivo, quando você vai, né, fazer uma sessão com um psicólogo, um terapeuta, hoje as chamadas práticas integrativas, né, tão em voga, que vem apresentando, em termos científicos, benefícios e resultados, e as pessoas, então, elas se recusam. E é engraçado a gente parar para pensar nisso, porque se eu começo a apresentar todo um sintoma que me faz entender que eu tenho um problema cardíaco, quem que eu procuro? Um cardiologista, né? Se começa a aparecer uma mancha na minha pele, que agora coça demais, faz bolha, ou então eu perdi a sensibilidade, enfim, alguma coisa, qual é a especialidade que eu procuro? Um dermatologista. Então a gente vai percebendo, né, que a gente não tem esse preconceito com diversas especialidades. Mas dizer que eu não estou bem emocionalmente, que eu estou ficando disfuncional e eu preciso procurar um psiquiatra, é algo terrível, que provoca, né, uma aversão e um conflito interno muito grande, fazendo então com que muitas das vezes eu abandone também a medicina, né, buscando alguma outra possível alternativa, desprezando e negligenciando esse benefício provocado, né, elaborado pela espiritualidade amiga, justamente por conta dessas questões. E aí o livro Tormentos da Obsessão, né, vai nos narrar ali uma série de situações que acontecem exatamente num hospital que se ocupa de tratar, né, daqueles espíritos que porventura apresentam alguns aspectos relacionados aos processos de adoecimento. Inclusive, salvo engano, o capítulo 19 do livro vai tratar exatamente da depressão.
historicamente falando, a humanidade sempre teve assim uma facilidade ou um encantamento, uma fascinação pelas propostas ou pelas soluções miraculosas. Isso se manifesta até os dias atuais de inúmeras formas. Me recordo de verificar ou de ver na internet, nas redes sociais nas últimas semanas, algumas publicações de fotos assim tiradas em praças: cure sua depressão em 3 minutos. Curo, resolvo seu problema em 3 minutos. Mas me recordo especificamente desse da depressão, do curo depressão em 3 minutos. Era uma proposta religiosa, inclusive, infelizmente. Mas a gente observa com algum cuidado e com algum espanto que essas propostas miraculosas são trazidas, inclusive, para dentro do movimento espírita, que é uma doutrina assim de observação da natureza. É uma doutrina, uma ciência que se baseia eminentemente na observação daquilo que é natural. Então, vemos ainda algumas propostas de internação, de tratamento espiritual que envolve passar um final de semana inteiro numa maca, fazendo isso ou fazendo aquilo, que isso vai resolver um problema. Tudo isso está bastante relacionado a esse nosso passado de fascinação pelas soluções miraculosas, quando na verdade não há nada mais natural, não há nada mais abençoado e inspirado pela divindade do que o desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento da ciência humana faz parte do programa de Deus para as nossas existências, faz parte do projeto iluminativo de Jesus para o planeta Terra. Então, faz parte do processo que a ciência se desenvolva, que a medicina esteja cada vez mais espiritualizada para atender isso. Me recordo especificamente de uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, em que ele se refere à aliança da ciência e da religião, colocando o Espiritismo nesse papel protagonista, ou nesse papel facilitador de comunhão entre ideais, verificando que todas essas frentes do conhecimento estão pautadas na natureza humana. Não há nada mais natural do que a sobrevivência da alma, não há nada mais natural do que a existência do espírito, enfim. De modo que tratar dessas questões, buscar o auxílio médico, o auxílio psicológico, deve ser encarado como isso muito natural, deve ser encarado como algo que faz parte do processo de solução real do problema. O Centro Espírita tem uma colaboração muito específica que vai ser sempre complementar a esse processo que cabe à ciência tradicional, aos médicos e aos psicólogos, enfim, aos profissionais da área da saúde. O que é importante nós observarmos é isso que o Hugo fez referência para nós, de que cada vez mais essas áreas do conhecimento estarão espiritualizadas. Faz parte do programa, mais uma vez. Essa obra que ele citou, Tormentos da Obsessão, descreve com riqueza de detalhes os bastidores espirituais dessas terapias integrativas, dessas chamadas terapias integrativas, que são verdadeiras e que acreditam aí, que se baseiam na existência do espírito, na sobrevivência da alma, enfim. Então, reconhecer nos médicos, nos psicólogos, esses companheiros de jornada que tão bem têm desempenhado o seu ministério, que têm se esforçado para desempenhar o seu ministério, assim, fazer um dimensionamento mais verdadeiro da situação. Então, abandonar o tratamento tradicional por qualquer proposta que seja, não nos faz muito sentido. Nos choca a razão, na verdade, porque é lá que nós encontraremos as pessoas com o conhecimento técnico, teórico necessário. Agora, se a gente puder ter o cuidado, na busca por esses terapeutas, na busca por essas propostas de nos atentarmos ao cuidado com a espiritualidade, existem frentes da psicologia, existem frentes da psiquiatria que já consideram a existência do espírito. Me recordo da psicologia transpessoal, enfim, que consideram o ser na sua característica real enquanto espírito. Então, estarmos atentos a esses detalhes vai ajudar no tratamento de uma forma mais adequada. É a proposta espírita, que não desconsidera o avanço da ciência, o patrimônio que é a inteligência humana e todos esses avanços contribuindo para a jornada evolutiva da humanidade, para a resolução desses problemas que a gente tem encontrado de forma cada vez mais evidente. Então, a proposta verdadeiramente espírita, Kardec se baseia nisso quando vai tratar dessas questões lá na codificação, dizendo que se em algum dos pontos postulados pela doutrina espírita, se em algum desses pontos houver qualquer divergência com os preceitos demonstrados pela ciência, que nós não pensemos 2 vezes em ficar com a ciência, abandonarmos aquilo que está divergente em o Espiritismo. Está postulado há mais de 150 anos. Nessa trajetória toda, nada foi encontrado em contradição. Muito pelo contrário, ciências tradicionais têm demonstrado cada vez mais a verdade desses postulados, porque o
ponto de observação é o mesmo, a lei natural. E naquilo que a ciência tradicional ainda não consegue enxergar por conta da sua limitação material, fiquemos com o Espiritismo fazendo esse complemento sempre muito salutar. Mas então, aproveitando o gancho, qual o convite para o espírito e para os familiares em relação à depressão? A gente continua então nessa tônica de contribuição que o Espiritismo oferece. Qual o convite para o espírito que está passando pela experiência pela patologia que é a depressão? É importante a gente verificar que não há programação espiritual para que ninguém venha depressivo. Ninguém tem lá no seu programa de vida passar pela depressão. Muito pelo contrário, na verdade. Todas as condições para superar essa patologia estão oferecidas nesse programa existencial. O que há é o contato com contextos, com situações que podem suscitar essa bagagem do espírito. Então ele reencarna em uma família que tem determinado grau de envolvimento, que tem determinado grau de débito, com qualquer frente que seja. E os espíritos preveem, isso pode levá-lo a um quadro depressivo, mas essa previsão já envolve inclusive os meios de solucionar isso, a forma como a família vai se estruturar, a forma como o auxílio vai ser buscado, enfim, todo esse auxílio já faz parte dessa previsão. O que é importante é entender que não existe acaso nessa formulação divina. Então não é por acaso que nós temos na nossa família, por exemplo, alguém que passa pela depressão. Não é muito menos um castigo divino, porque são sentimentos que podem tomar conta do nosso coração com alguma frequência. Por que Deus? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Na verdade, os Espíritos nos esclarecem em inúmeras obras que o mais comum, conversávamos sobre isso, inclusive hoje à tarde no grupo de estudo, é que nós reencarnemos sempre, assim, na maioria das vezes, no mesmo contexto familiar, com as mesmas pessoas, as pessoas com as quais a gente tem alguma vinculação. Então, eles se referem que é comum que aqueles que se endividaram no passado retornem para que juntos resolvam essa dívida. Eu me recordo de um exemplo específico que diz da questão da esquizofrenia. Aquele espírito que num passado usou mal a sua inteligência, usou sua inteligência para produzir o mal, para produzir a desdita, para, enfim, perseguir qualquer pessoa que seja, usou mal a sua inteligência. Ele causa uma lesão espiritual tão severa que isso, em uma próxima existência, é somatizado pelo corpo. Aquela fragmentação cerebral que ele incorreu por meio do mau uso da inteligência, é impregnado no corpo por meio de uma fragmentação fisiológica que vai gerar a esquizofrenia. E quem são os familiares que hoje estão aí para cuidar desse esquizofrênico, para cuidar da pessoa que está passando por essa experiência? São os comparsas espirituais do passado, aqueles que atendiam às ordens, aqueles que davam ideia, aqueles que de alguma forma se compraziam nessa situação de mau uso da inteligência, voltam hoje corresponsáveis como pais, como irmãos, como mães, para auxiliar essa pessoa a se reequilibrar. Óbvio que a responsabilidade, cada um tem a sua responsabilidade nesse processo. Ninguém é responsável por essa dívida de outra pessoa, mas não há um funcionamento do acaso. Se nós estamos em uma família em que há uma pessoa depressiva, cabe a nós a corresponsabilidade de auxiliar. E aí os meios a gente tem indicado de uma forma ou de outra aqui nessa exposição, que é buscar o auxílio médico adequado, buscar o auxílio espiritual verdadeiro, sempre como corresponsáveis, nem na pretensão de querer fazer por aquela pessoa, nem na ilusão de que nós não temos nada a ver com isso. Temos, somos corresponsáveis por essa situação que ora se apresenta. Meninos, compreendido esse primeiro momento, e agora, se vocês observaram, nós adentramos a uma segunda parte das nossas perguntas e também encaminhando para o final, que é relacionado especificamente à questão do espírito, né? Como a doutrina espírita pode auxiliar nesses aspectos o espírito que passa por essa questão. Mas nos surge uma dúvida ainda sobre isto: quais seriam as consequências desse estado depressivo para o espírito? E aí a gente observa de dois ângulos, né? O espírito
mas também tendo aí reflexos no seu corpo físico. Bom, já foi dito, né, quais são os sintomas que a gente identifica, e é claro que isso por si só pode trazer uma série de prejuízos físicos para o corpo. Existem os prejuízos sociais, né? Nós temos uma gama de pessoas que hoje muitas das vezes se afastam dos seus trabalhos, né, sobre atestado, porque não possuem mais condições de permanecerem ali nas suas atividades laborais devido ao seu estado em que se encontra. Mas eu chamo a atenção para uma consequência muito infeliz que vem crescendo cada vez mais, que é esgotadas as possibilidades terapêuticas, muitas das vezes, a pessoa ela acredita que por fim na vida, já que muitas das vezes a depressão ela é movida por uma dor que cada um, né, possui, ou seja, uma dor que é única, a pessoa ela então entende que esgotadas as possibilidades de se curar, de se livrar dessa dor, a morte vai ser a solução. Ou seja, eu estou falando das pessoas que optam ou que determinam para a sua vida o suicídio, né? E é interessante a gente falar de suicídio nesse campo, embora seja tema, né, para outras palestras, como nós já tivemos aqui, porque nós ainda temos o erro de associar a depressão ao suicídio e suicídio à depressão, tá? Isso não é regra. A ciência ela nos mostra, as pesquisas, na verdade, vão nos dizer que a cada 10 pessoas que se suicidaram, 8 delas, sim, em algum momento da sua vida, tinham, né, ou tiveram um contato com esse processo de adoecimento. Elas tiveram depressão anteriormente, estavam deprimidas, faziam tratamento ou não faziam tratamento, enfim, apresentavam ali a sintomatologia depressiva. Mas isso não é regra. Eu não posso dizer que todo mundo que tem depressão vai se suicidar, e nem todo mundo que se suicidou é porque tinha depressão. É um cuidado que nós devemos ter, porque muitas das vezes a gente, fazendo essa associação, nós podemos, né, tomar algumas condutas de cunho de ajuda terapêutica equivocada, né? Mas, então é isso, a depressão ela vai trazer essa série de prejuízos, como eu disse, até porque são esses prejuízos que conseguem fazer com que demos conta do diagnóstico, né? Porque a pessoa ela já vai se apresentando de modo disfuncional, ela vai se apresentar em níveis, à medida que essa disfuncionalidade, ou seja, como que é essa anedonia, essa perda de prazer pela vida? Se outrora eu ainda tinha a condição, a volição de sair da minha cama para trabalhar, e agora que eu não consigo mais? Como a gente sabe de relatos de pessoas que deixam de se alimentar, deixam até de tomar banho, né? Ela tem suas gradações de leve, moderada e severa. A depressão assim ela é classificada, e é nesse tom, nessa conjuntura, que consegue se avaliar as consequências que ela provoca na vida da pessoa, sobretudo, né, numa condição já mais intensa, a questão do suicídio. De certa forma, pode a obsessão influenciar a depressão? Vou ser bem sucinto nessa, para a gente poder seguir adiante. Como o Hugo estava colocando, nem sempre. Na verdade, a obsessão ela não ocasiona o processo depressivo. O processo depressivo, a tendência à depressão, é algo que está com o espírito para ser trabalhado. Os espíritos obsessores não têm o poder de criar nada em nós. Porém, a partir dessa matriz, eles têm condição de inspirar algumas situações muito severas. Mas a origem nem sempre está relacionada a um caso de obsessão. Pode acontecer que, depois, já existindo essa tendência, o espírito se encontrando, ele entre assim nesse processo de invigilância e abra as portas para um processo mais obsessivo que pode se tornar cada vez mais severo. Com a nossa última pergunta, principalmente por conta do nosso tempo, selecionamos uma pergunta das várias feita por vocês, porque é um assunto que nós não chegamos a comentar hoje ainda, que é a seguinte: como identificar todos esses sintomas de depressão em crianças? Bom, na área médica, né, se eu
posso assim dizer, ou seja, na área da saúde, principalmente há uma discussão nesse sentido dentro da psicologia, porque a psicologia possui as suas abordagens, e aí vai ter abordagem que vai dizer que nem se deve, né, dar diagnósticos tão subjetivos para crianças, porque a criança ela ainda não possui uma maturidade, ela não possui um caráter ainda formado, alguma coisa nesse sentido. Isso sob a ótica material, né? Mas a gente precisa perceber se porventura esse mesmo processo, né, de anedonia, se a criança antes era cheia de energia, e aí até o próprio Divaldo Franco, né, vai usar uma expressão chamada a anergia, que seja a ausência, onde a pessoa se prostra, e se isso está acometendo a criança, em que contexto que isso está acontecendo? Evidentemente, uma criança que não ganhou o carrinho, a boneca, não fez a viagem que ela queria, de repente ela vai lá e fica 2 dias mais recolhida, mais reservada, porque ela está frustrada, e a frustração, como eu disse lá no início, é uma situação que todos nós estamos, né, vulneráveis a passar. E aí eu não posso dizer que essa criança está apresentando um processo deprimido, porque de repente agora ela se frustrou por conta de uma expectativa que não foi realizada, né? Mas é interessante que nós observemos exatamente essas questões. E aí é uma criança que agora apresenta crises intensas de choro, já não quer mais ir à escola, já não quer mais brincar com seus amigos, apresenta realmente, né, você oferece aquele alimento, o lanche, enfim, algo característico da criança, que antes era extremamente prazeroso para ela, que ela vibraria de estar ali diante, agora ela não tem mais, né, essa vibração, ela já não apresenta mais essa felicidade diante daquilo que antes lhe provocaria, né, um êxtase muito intenso. E é claro, né, quem vai ter propriedade para poder dizer se trata-se de um processo de adoecimento são os profissionais de saúde. Então, percebendo que essa criança está apresentando uma alteração de comportamento, uma alteração até a nível biológico mesmo, sono, o padrão do apetite, né, essa anergia, essa prostração, porque muitas das vezes as pessoas têm esse tom de julgamento, de dizer que é preguiça, né? Que é uma doença de rico, porque pobre, né, não tem tempo para ter depressão. São discursos dessa natureza que a gente escuta, enfim. Mas isso pode, sim, né, afetar as crianças, e a partir disso, assim como no adulto, né, analisada a conjuntura, como eu disse, que deve-se procurar um profissional e realmente identificar se trata-se ou não de um processo depressivo. Amigos, Hugo e Tiago são trabalhadores da nossa casa espírita, e antes de darmos encaminhamento para o nosso encerramento, gostaria muito de agradecer pela oportunidade desse diálogo, pelo assunto, pela temática importante e pela abordagem simples também. Nesse momento a gente pede para que vocês façam as considerações finais, em algumas palavras, e principalmente trazendo esse viés consolador da doutrina dos espíritos em relação a essa temática e tantas outras. Pois então, meus amigos, o que nós estamos nos referindo desde o início da nossa exposição. A razão de nós estarmos refletindo sobre isso à luz do Espiritismo. Além da busca saudável, a busca consciente ao apoio médico, ao apoio nas áreas da saúde, é fundamental que nos atenhamos à verdadeira contribuição que o Espiritismo pode nos oferecer, que gira essencialmente em torno da mudança de hábitos. Além de estarmos em um psicólogo, em um psiquiatra, fazendo o tratamento convencional, é importantíssimo ou fundamental que estejamos disponíveis para uma mudança espiritual. E aí, a chamada evangelho-terapia, que os espíritos se referem com alguma frequência em inúmeras obras. Dizem eles da importância de nós estarmos vinculados a um grupo de estudo. É o verdadeiro tratamento espiritual, eles descrevem. Não envolve cirurgia, não envolve maca, envolve mudança de hábito. Porque Jesus disse que ele não veio trazer remendo para trajes velhos. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então,
estarmos vinculados a uma atividade de estudo proporciona contato com conceitos novos, com os conceitos espíritas, contato com a nossa intimidade, proporciona que nós tomemos assim conta desse patrimônio que é o nosso corpo, desse patrimônio que são as nossas experiências reencarnatórias e tenhamos condições de lidar com os desafios da vida. Então, estar vinculado a um grupo de estudo, assistir uma palestra edificante, estar nas atividades do Centro Espírita, ouvindo falar do homem incomparável, sentindo no nosso coração essa saudade dos dias em que estivemos reunidos fisicamente com Jesus, mas sabendo que Ele permanece vivo, caminhando ao nosso lado, ouvindo as palestras, ouvindo as reflexões, participando da atividade do passe, que proporciona essencialmente, como todas as atividades de contato com o Centro Espírita, uma higienização mental, uma higienização energética. Quando nós estamos em um ambiente dedicado à prática do bem, dedicado ao contato verdadeiro com o Espiritismo, nós temos contato com a energia dos benfeitores amigos, com aquelas almas que tutelam por nós, que cuidam de nós, que nos amam e que são mais experientes do que nós. Então, estar nesse ambiente faz parte da terapêutica espírita, exatamente porque nos oferece essas condições de seguir adiante, de renovar a nossa esperança, de renovar a nossa força física e lidar com essa patologia com a seriedade necessária, com o cuidado necessário, mas com vistas à evolução espiritual. Vínculo ao grupo de estudo, participação nas palestras, fluidoterapia espírita, passes e água fluidificada, que é a água magnetizada, que a água é dotada assim de uma propriedade, inclusive medicinal, de boas vibrações, nesse sentido estrito do termo, ou nesse sentido do termo. Quando nós estamos nesse ambiente, há a possibilidade de nos vincularmos, aí sim, ao que os espíritos chamam de evangelioterapia. É Joana de Ângeles quem diz que Jesus é o psicoterapeuta excelente, é o médico das almas, como também está registrado em o Evangelho segundo o Espiritismo. É este ser que tem o remédio para todas as nossas feridas. Então, se nós estamos identificando alguma dificuldade, padecendo de um sofrimento silencioso, de algo que a gente ainda não sente confortável para compartilhar com alguém, Jesus, essa alma eminentemente madura, é a referência que nós necessitamos também para nos fortalecer e para sarar uma por uma dessas feridas. É terapêutico exatamente por conta disso. Não por ser uma proposta psicológica convencional, mas por oferecer a psicologia do espírito, que proporciona ao ser as possibilidades necessárias para que ele se reabilite perante a sua própria consciência. Então, evangelioterapia é ter Jesus vivo como referência, caminhando ao nosso lado. E nesse esforço, nos reequilibrarmos, nos fortalecermos para lidar com a família, para lidar com os amigos. E essa proposta toda, como vocês podem reparar, vale tanto para quem padece da depressão, eminentemente para quem padece da depressão, para quem passa pela depressão, mas também pelos familiares. Reconhecemos, sabemos que não é uma experiência fácil, que não é uma experiência simplista e que pede de nós toda uma força moral para que nós sigamos adiante cumprindo o nosso papel, às vezes o papel de orientar, às vezes o papel de acolher, enfim, estar no Centro Espírita, estar vinculado ao Consolador Prometido também vai ser muito importante para os familiares de quem passa por essa patologia. Então, se a gente puder sair daqui hoje, já fazendo as considerações finais, dotados desse sentimento de que, as minhas considerações finais, vou passar para Hugo falar também, de que nós podemos, de que está ao nosso alcance o esforço que nos cabe, certamente o Espiritismo terá atendido a sua finalidade primordial, de colocar o Espírito como Senhor da sua vida, da sua existência e do seu patrimônio que ele traz para essa atual reencarnação. São os meus votos para que a gente siga refletindo sobre isso ao longo da semana e busque estudar, refletir mais sobre o tema. Existem algumas obras que tratam sobre essa temática. Tem o Triunfo Pessoal que o Hugo recordou. Nós temos uma obra publicada pela Federação de Mato Grosso que se chama Cura Espiritual da Depressão. Algumas outras várias que a gente pode encontrar na nossa livraria ou buscar, fazer uma pesquisa e receber assim algumas dicas. Enfim, estudar sobre o tema porque merece o nosso cuidado nesse sentido. Bom, já falou tudo, né?
nós temos a evangelioterapia, né, como sendo um dos principais mecanismos de contribuição que o Espiritismo pode dar, e ele já fez toda essa contextualização, sobretudo um estudo sobre as parábolas de Jesus, né, como que as parábolas de Cristo podem nos auxiliar nesse processo de entendimento, nesse processo de encontro pessoal, neste momento de transição planetária que estamos vivendo, neste momento de angústias e aflições, né, para que a gente não se deixe se fragilizar, se desequilibrar diante de todo esse movimento que estamos vivendo, né, de tempos de tormenta, por assim dizer, mas que Jesus esteja conosco e que principalmente nós estejamos com Ele, sempre. Queridos amigos, então, encerrando essa atividade, nós vamos fazer a nossa prece antes do passe. Vamos todos fechando os nossos olhos, nos conectando ao amigo Jesus. Divino Mestre, que oportunidade rica, Pai, tivemos aqui de contribuir, de dialogar, de refletir sobre como o Senhor, mais uma vez, tem, Pai, o poder e a capacidade de nos auxiliar diante de um fenômeno que assola milhões de encarnados neste mundo. Mestre, sê para nós, Pai, uma árvore frondosa, onde há a possibilidade de sombrear as nossas vidas, para que possamos encontrar o descanso, o acalento nos nossos momentos mais perversos, nos nossos momentos de profunda tristeza, de profundo desequilíbrio. Mestre Jesus, sê Tu, Pai, o sol de nossas vidas, aquecendo nossos corações, avivando, refazendo e reparando todas as energias que nos envolvem, para que possamos, com muita força, acordarmos diariamente, entendermos o sentido de nossa existência e não nos abalarmos diante das angústias e aflições. Alcance nossos corações, nossos espíritos, para que possamos, Jesus, termos sempre a chama da alegria em nossas vidas. Merecemos ser felizes, Pai, porque temos Tu como nosso Consolador. Que essa psicoesfera maravilhosa nos acompanhe e irradie por onde passarmos e em nossas casas. Que assim seja. Enquanto aguardamos os aplicadores de passe se dirigirem à Câmara de Passe, queremos agradecer mais uma vez a presença de todos e informar que agora as crianças primeiro tomam o passe, depois nós recebemos o passe. Então aguardemos tranquilamente este momento, logo nós receberemos o passe. Uma excelente noite, uma boa semana. Amanhã, para quem quiser, temos atividades também na Casa Espírita, palestra e estudo. Boa noite a todos.